Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Estamos iniciando un nuevo segmento en esto que es un proyecto que nació en el corazón de Dios, que se llama Yo también tengo una historia. Si tú estuviste todo el año pasado acompañándonos, te decimos muchas gracias y te pedimos que tú te quedes ahí y que sigas acompañándonos en estas nuevas historias que van a ser contadas, en este nuevo proyecto que estamos emprendiendo con Miriam. Acá vas a ver, ves ahora que somos 3 personas, es un nuevo segmento muy interesante que lo podés llevar no solo para tu vida espiritual, sino también para tu vida cotidiana. Nosotros queremos brindarte un servicio, queremos brindar un servicio a la comunidad, queremos brindar un servicio espiritual, que tú puedas entender que las cosas siempre van de la mano. Por eso te decimos, quédate ahí. Muchas gracias por habernos acompañado el año pasado. Y bueno, te damos la bienvenida en este nuevo segmento. Tenemos una invitada especial que ahora Miriam les va a presentar. Así que quédate ahí, no te vayas. Si todavía no te suscribiste, anda allí rapidito, suscríbete, dale seguir, activar la campanita, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Suscríbete también a nuestro canal de Instagram, vas a encontrar las direcciones ahí abajo, como siempre, a través del trabajo de la gente que hace la producción, de lo que son los videos. Así que quédate ahí, seguinos, no te vayas. Miriam. Y sin duda, si tú ya vienes acompañando este proyecto, o si lo vas a empezar a acompañar desde ahora, te vas a dar cuenta que hay muchas historias de vidas transformadas, y esas historias han traído muchos temas que nos han interesado, que estamos buscando información, y fue así que surgió este nuevo segmento donde buscamos realmente la opinión de los profesionales que nos ayuden en estas temáticas que vinieron a tona, como se dice en portugués, ¿verdad? Vinieron a la superficie, y que con Malena, con Fernando, empezamos a reflexionar sobre ellas, pero nos damos cuenta de que necesitamos ayuda profesional para poder entender. Y creo que esto también es de parte de Dios, porque el Señor siempre nos habla de un pueblo que necesita conocer, que necesita vivir del conocimiento, ¿verdad? No solamente de lo que es la palabra del Señor, sino que tenemos que conocer las temáticas que están a nuestro alrededor, que están en nuestro contexto, porque tenemos que presentarnos como obreros aprobados. Entonces, cuando manejamos ciertos temas, ciertamente vamos a ser de mayor bendición. Y es por eso que hoy tenemos a la primer profesional entre nosotros. Tenemos a Camila Machado, pero yo voy a dejar que tú te presentes, que nos cuentes cuál es tu profissão, a que te dedicas. Boa noite, gurias. Obrigada pelo convite, né? E abrir esse novo trabalho de vocês é um prazer para mim, uma honra. Sou Camila Machado, atualmente eu sou terapeuta e trabalho principalmente com o público cristão, né? Surgiu de uma necessidade que eu tive durante a minha vida de ter ajuda profissional, e dentro da igreja isso ser um tabu tão grande, algo tão encoberto, onde cristão não procura ajuda terapêutica, de psicólogo e às vezes até de médico. E então ardeu no meu coração esse desejo de poder contribuir com o povo cristão de uma forma mais profissional. Primeiro porque eu experimentei coisas na minha alma, eu vivi a depressão por muitos anos dentro da igreja. E eu via que depressão era falta de Deus. E isso gerou uma dúvida muito grande dentro de mim. Se depressão é falta de Deus, então eu não tenho Deus? Como é que eu posso não ter Deus se eu canto, se eu toco, se eu sirvo? E esses questionamentos internos me levaram à carreira. Depois de muitos anos, já mais de 12 anos estudando o desenvolvimento humano, há 1 ano e meio eu trabalho como terapeuta, atendendo pessoas. Hoje em dia não são somente cristãos, pessoas que não congregam, que não estão na igreja e até mesmo de outras religiões, têm sentado na poltrona para cuidar da alma, das feridas. E eu falo, né, que todo mundo que senta na poltrona lá veio encaminhado pelo Senhor. Amém. E tenho servido a Deus dessa forma, nesse último 1 ano e meio, auxiliando as pessoas a cuidarem da sua alma, das suas emoções.
Qué bendición, ¿no? Porque realmente me identifico con eso, porque somos criados, ¿verdad? Con esa doctrina de que la depresión es falta de Dios. Y cuántas historias escuchamos aquí de gente que no entendía sus procesos porque estaba mal informada, porque se sentía culpable. La culpa es algo, ¿verdad?, que siempre genera muchos conflictos internos. Y qué bueno es tener a una persona que se dedica a estudiar y que se dedica a realmente guiar a otras personas a entenderse, porque pienso que es un poco eso. Y yo la conocí a Camila en un ámbito educativo y realmente ella me enseñó mucho sobre los temperamentos y después yo le transmití a otras personas y sigo transmitiendo, porque este año parece que los temperamentos es un tema tan conocido, pero sabes que no, Camila, porque hablaba con mis colegas este año y ellas me preguntaban, a ver cómo se llama, cuál es ese, aunque yo no soy una entendida del asunto, pero tú sembraste eso en mi vida y creo que ese es el propósito de que tú estés hoy aquí. Entonces quiero que así como tú sembraste eso en mi vida, que puedas sembrar en la vida de las personas, que nos cuentes un poquito de eso, qué son los temperamentos, cómo influyen en nuestra vida. Que incrível que isso faz tanto tempo, né? Sim, Que essa semente foi plantada, né? Eu nem imaginava que isso aconteceria. E é incrível, mais ainda como a gente tem que ter cuidado com o nosso comportamento, quando a gente fala, porque a gente nem imagina quem está nos vendo, assistindo e recolhendo aquilo no coração, né? E sim, justamente, eu sou professora também, hoje em dia eu não leciono mais, e ela escutou uma palestra, né, dos temperamentos voltado para a educação, para as crianças. E os temperamentos foi o que destravou essa questão na minha vida. Porque eu não entendi essa complexidade da minha alma, das coisas que aconteciam dentro do meu coração, e eu não conseguia entender mais nada da vida. Inclusive, eu acreditei que Deus não existia mais. Chegou um momento da minha vida que eu disse, Deus não existe, porque as pessoas dizem que nós fomos criados por Deus, né? E eu falava assim, mas e pra que Ele me criou se eu só sofro, tenho uma dor tão grande dentro de mim que não faz sentido existir. E essa dúvida também maior de que Deus não existia, e eu sendo filha de pastores, imagina como estava a minha cabeça lá com 21 anos, né? Deus não existe, como é que funciona isso? E de repente, eu digo que foi Deus que foi conduzindo essa minha caminhada. E de repente chegou um e-mail para mim de uma empresa que faz esse treinamento, essa formação, desse estudo voltado para as empresas, primeiramente. Eu recebi um e-mail, eu achei muito interessante, eu fiz o teste primeiramente, e quando eu recebi o resultado do teste, porque é uma ferramenta, né, estatística, que colhe dados teu, e ali ele vai dizer o teu comportamento, a tua tendência comportamental. Só que esse é um estudo que surgiu lá nos temperamentos. Então hoje se modernizou tanto que as empresas utilizam ferramentas estatísticas para entender o temperamento das pessoas e como que elas podem render mais. Então isso chegou por conta dessa questão mais empresarial. E eu fiz o teste, só que quando eu fui ler o meu resultado do meu teste, eu chorava na frente do computador. Porque era realmente eu descrita, só que era eu da forma mais feia que podia existir da minha versão. E foi naquele momento que eu disse, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa. E aí foi que eu disse, agora eu quero saber quem é Deus. Se tu existe, faz alguma coisa aqui na minha... Foi desafio. Enquanto eu chorava um pouco, eu orava outro pouco, eu não acreditava outro pouco, surgiu os temperamentos da minha vida. E quando eu vi, eu estava lá em Belo Horizonte estudando os temperamentos. E aí eu passava a noite inteira chorando no hotel e o dia inteiro estudando. Voltava, chorava o dia inteiro no hotel. Eu era a única pessoa do curso que não sabia nada dos temperamentos. Tinha psicólogos, tinha gestores, tinha empresários, tinha gente de todo tipo, assim, sabia tudo. Eu trabalhava com desenvolvimento humano e eu não sabia nada, assim. Eu fui pro curso em silêncio, saí em silêncio. Só chorava de noite. Não fiz nenhuma tarefa do curso porque eu não sabia o que estavam falando ali.
E quando eu voltei pra cá, foi como que tudo foi sentando, assim, fui entendendo, fui lendo. E foi incrível o conhecimento que foi gerando dentro de mim. Então tudo começou pra mim, por mim, pela dor que eu sentia tão grande no meu coração, que eu queria entender aquilo. Depois que aquilo fez tanto sentido pra mim e transformou a minha vida, foi que eu comecei a entender que eu deveria passar para outras pessoas também. Só que isso foram vários anos, né? De um trabalho interno, de autoconhecimento, de saber qual era o meu temperamento, que eu tava no último do mais terrível do meu temperamento, porque algumas pessoas dizem que o temperamento tem lado bom e lado ruim, né? As qualidades e os defeitos. E eu já não penso assim, né? Eu penso que são só qualidades. E eu vou usando durante a minha vida de acordo com as minhas experiências. Mas eu tava tão entregue a mim mesma, as minhas emoções, que o único que eu tinha era o lado mais triste, mais negativo, de sofrer, de não ver nada bom na vida, com apenas 21 anos. De não encontrar sentido na minha vida. Até a própria carreira, não saber direito a minha carreira, me trazia... Não te satisfazia. Sim, tinha uma tristeza muito grande dentro da igreja também. Em tudo tinha uma tristeza muito grande. Eu dizia assim pra Deus, eu não tenho onde me segurar. Se tivesse uma área da minha vida que tivesse legal, né? Mas nenhuma tava. E aí então foi que tudo foi sendo gerado através dos temperamentos. Quando eu entendi lá qual era o meu temperamento. Que eu posso contar depois qual é. Sí, Se vocês sí. não descobrirem qual é, Ya eu nos conto qual é. ya nos saludas a nosotros también. Pero qué importante lo que decías. Uno siempre habla de que los procesos primero deben ser internos, es de adentro hacia afuera. Y a veces uno quiere apurar ese proceso. Y tú ves que otras personas parece que lo hacen tan rápido, pero ahí ya empezamos a ver las diferencias. Entonces tú decías, hubo un tiempo. Bem demorado. Y los tiempos son diferentes, pero depende de cada persona. Y pienso que a veces cuando son más demorados, significa que trabajaste más en ti y que ya estás pronto, ¿verdad? Para poder ayudar a otros. Sí. Y yo creo que ese debe ser el propósito del ser humano en sí, cuanto más cuando somos cristianos. Es un poco entrar y conocernos, el autoconocimiento para poder entender a los demás. Y cuánta gente, incluso me incluyo, cuántos luchamos, ¿verdad? Con nuestros temperamentos, con nuestro, no sé, después tú nos dirás si esas palabras son sinónimos, si son diferentes, nuestra personalidad, nuestro carácter, porque necesitamos ayudar a otros. El Señor nos ha puesto como instrumentos para ayudar a otros, pero primero tenemos que aprender a manejar lo nuestro. Sí. Entonces, Camila, queremos sacarte el jugo, queremos saber todo sobre temperamentos, cuáles son, existen tipos de temperamentos, cómo sabemos cuál es el nuestro, contanos um pouquinho. O estudo dos temperamentos é fantástico, né? Eu me apaixonei pelo estudo, isso lá em 2012, se eu não me engano, e como é um estudo muito antigo, ele nasceu por volta de 500 a.C., então ele nasceu na medicina. E a partir disso, imagina quantos anos se passaram, quantas décadas, quantos séculos, e isso foi evoluindo. Mas eu fico com a primeira teoria, né, que são a dos 4 temperamentos. Alguns estudiosos dizem que existem mais temperamentos, mas eu fico com essa primeira, que tem os 4 temperamentos. Então, ele, para cada temperamento tem uma tendência comportamental. Da mesma forma que isso nos torna parecidos, ainda assim somos únicos. Porque a forma como eu experimento as coisas vai me transformando. As experiências que eu tenho, tu pode ter o mesmo temperamento meu, mas se a tua experiência de vida for diferente da minha, o teu comportamento vai ser diferente do meu. A tua resposta vai ser diferente do que o meu. Então é uma tendência. Eu falo que é como um animal ainda não domesticado, o temperamento. Então, por isso que eu falei, eu estava entregue a mim mesma. Então, o que eu sentia, eu vivia. Era o que te dominava, vamos dizer. Exatamente. Assim. Então, o temperamento, quando eu entendo qual ele é, eu domino sobre ele. Claro. Eu não fico entregue. Então, eu digo que o temperamento, ele explica, mas ele não justifica o nosso comportamento. Então, nessa teoria dos 4 temperamentos, nós temos 2 temperamentos mais
expansivos e 2 temperamentos mais introspectivos. Quais são eles? O primeiro temperamento assim, mais espontâneo, né? É o sanguíneo. Já ouviram falar? Sim. O sanguíneo o temperamento sanguíneo dá à pessoa características de expansividade. Então é aquela pessoa muito alegre, muito divertida, que fala alto, que dá risada alto, gargalhada bem alto, que coloca apelido nos outros, sabe? Então é aquela pessoa assim muito dinâmica. No lugar que ela chega, ela transforma o ambiente. Porque ela é sempre muito alegre, muito bem com a vida. E onde ela chega, ela é o centro. Porque sai tudo dela. A piada, o que é engraçado, né? Então tudo em volta. E fala muito, fala. Não se cansa nunca de falar. O sanguíneo tem essas características. Que são muito bonitas, são muito legais ter uma pessoa assim perto da gente, né? Só que também dá à pessoa a característica de falta de foco, falta de disciplina. Essa espontaneidade tão grande faz com que fale coisas que não deveria falar, né? Porque não tem filtro, só sai. E depois que sai, já saiu. Então, Não tem mais como voltar. Não tem. Então o sanguíneo está sempre tropeçando nas palavras. E ele fala aquilo que veio na cabeça, ele falou. E às vezes não é algo agradável para ser falado. Então, assim como eu tenho virtudes, também tenho características para desenvolver. É um defeito falar demais? Não, não é. Mas a gente tem que saber quando que aquela fala exagerada passou do limite. Eu tive uma paciente que a gente trabalha muitos temperamentos no consultório, né? E ela descobriu que era sanguínea. Tá, maravilhosa, assim, maravilhosa, de repente. E no nosso trabalho, como a maioria das pessoas são cristãs, um dos trabalhos é o devocional, é ter um tempo com Deus. E nesse tempo com Deus eu entrego o meu temperamento, para que Ele me ajude com isso. E ela entregou o temperamento dela para Jesus. E ela voltou para terapia e falou assim: tu sabe o que Deus falou para mim? Eu falei: o quê? Ela falou assim: ele falou que eu sou fofoqueira. Ai, que deu tanta risada naquele dia. Porque ela falou assim: eu nunca me dei conta. Meu marido dizia pra mim: não fala isso, não conta. E ela não se dava conta que estava contando que não era pra contar. Porque pra ela estava interagindo com as pessoas. Porque o sanguíneo interage com todo mundo. Ele vai comprar pão e sai com amigos de infância lá de dentro. Né? Ele vai no banco e ele já sai com um café da tarde marcado com alguém. Esse é o sanguíneo tão espontâneo. Então ela não percebia que ela falava demais. Isso tornou ela fofoqueira. E aí Deus foi lá, o Espírito Santo disse pra ela: você é fofoqueira. E aí a gente começou a trabalhar nessa questão. Não é que pro sanguíneo parar de falar, mas aprender a controlar o que ele fala, para quem ele fala, em que momento que ele vai falar. Esse é o sanguíneo. Se identificaram? Mais ou menos. O outro temperamento bastante expansivo é o colérico. Só que o colérico, ele não é expansivo, assim, acolhedor, como é o sanguíneo. O colérico, ele é aquele que faz as coisas. O que ninguém tem coragem de dizer, ele diz. Mas ele faz, assim, com convicção. Aquilo que dizem é impossível fazer, não dá pra fazer, ele fala assim: ah, dá. Ele diz: ah, dá. E vai lá e mostra que dá. Porque o sanguíneo é a pessoa do desafio. Sim. Então a vida para ele tem que ter desafio. Quer ver um colérico abatido? É aquela vida sem nada de diferente para fazer. Então o colérico é sanguíneo por desafios, por coisas novas, por coisas difíceis. Ele é prático, ele é dinâmico, ele é líder. Aquela pessoa que não faz nada, mas todo mundo segue. Todo mundo gosta. Porque tem esse comando, essa coragem que muitos não têm. Onde que o colérico peca? Em ser grosseiro. Porque o colérico fala o que ninguém tem coragem de falar, e tem que ser falado, tem falado, ponto final. Ele não vai usar palavras bonitinhas para falar, ele vai e fala. Então o colérico, ele atropela todo mundo. Esse é o problema. O colérico é assim: tu me deu um desafio para fazer, tá lá o meu alvo. Eu vou atingir lá. O que tiver no meio do caminho, eu tô nem aí. Eu atropelo, eu passo por cima. Então esse é o grande problema do colérico, porque ele pode tratar mal a mãe, a esposa, o filho, todo mundo. E não é que ele seja mal, apesar de ter uma tendência mais maléfica. É ele sendo assim. Então o colérico é um temperamento que precisa muito de Jesus. Muito de Jesus.
E aí ele encontra uma barreira muito grande de não reconhecer autoridades. Então, o colérico tem problema com pai, tem problema com mãe, tem problema com pastor, tem problema com chefe. Com tudo que for acima dele, ele vai bater de frente. Porque ele não consegue lidar. Então, é por isso que ele precisa de Deus. E de uma forma que ele reconheça Deus como autoridade. Porque senão ele está sempre no, eu já sei, eu já conheço. Para que orar se eu já sei como funciona? Eu vou lá e faço. Então, o colérico, ele precisa muito. Todos os temperamentos precisam, todos nós precisamos. Mas o colérico especialmente precisa muito de Jesus. Não coloca tudo a perder com o comportamento agressivo dele. Ele não é agressivo de bater, né? Mas com as palavras, ele machuca e fere muitas pessoas. Bueno, yo no sé tú que estás del otro lado, pero yo me estoy sintiendo en terapia. Estamos. Te voy a preguntar algo, Camila. Sí. ¿Puede haber una conjunción, por ejemplo, entre esos dos temperamentos? Así como los otros dos, ¿no? Pero entre los temperamentos, ¿puede haber una conjunción específicamente entre estos dos? Así. Na verdade, a teoria que eu acredito... Es la de los 4 únicos. Sim, só tem um temperamento. Claro. O que pode te fazer uma sanguínea mais calma ou um colérico mais calmo, que saiba falar, são justamente as experiências de vida. A convivência com outras pessoas, os aprendizados, a maturidade. A forma como eu lido com os desafios da vida são que vão nos transformando, não é assim? Então eu posso ter um sanguíneo que não seja fofoqueiro, eu posso ter um sanguíneo que saiba falar mais baixo, eu posso ter um colérico que sabe liderar com excelência e com amor. Mas isso aí vai entrar o autoconhecimento. Exato. Nesse sentido. Fora isso, nós só temos um temperamento. Solamente un temperamento. O sea que si escuchamos por ahí, de acuerdo a la teoría que tú manejas, ¿verdad? Uhum. Yo tengo características de tal temperamento, de tal otro, que se torna una ensalada de fruta, ¿no? Porque Sí. muchas veces hemos escuchado, no, pero soy sanguíneo por tal cosa, soy colérico por tal otra. Não. Eso no, tu temperamento es único. Uhum. Lo que puede determinar las variaciones, podemos decir así, es la experiencia de vida personal de cada uno. A gente tem que imaginar assim, um círculo, tá? Porque alguns temperamentos, eles compartilham algumas características. Então, por exemplo, nós temos bem em cima, por exemplo, o quente e o frio. O seco e o úmido. Então, a gente faz um círculo. E quando eles se encontram, aí que existe uma semelhança. Então, por exemplo, o sanguíneo, ele vai compartilhar com o fleumático. Então, a gente pode ter características que se confundem qual eu sou. Será que eu sou sanguíneo? Será que eu sou fleumática? O colérico e o melancólico são outros que compartilham da secura. Então, são temperamentos mais, assim, impactantes. Chocantes. Então, às vezes, aí que existe, eu sou tal coisa com um pouquinho de tal coisa. Mas porque compartilham... Algunas semejanzas. Exatamente. Mas fora isso, só tem um temperamento. Así que ahora nos faltan dos. Dois. Os outros dois são temperamentos mais frios. Que nós temos aqui na parte de baixo, como eu falava do círculo, né? Que é o fleumático e o melancólico. O fleumático, ele é uma caixa de surpresa. Porque o fleumático, ele tem outros estudos que dá para cada temperamento uma simbologia, né? Dos 4 elementos da Terra. Então, o fleumático seria como a água. E na água, se tu pensar na água, ela pode ter várias formas. Ela pode ser uma água limpa, mas pode ser poluída. Pode ser uma água parada, mas pode ser um tsunami. Então, eu digo que o fleumático ele é o mais intrigante por isso. Porque o fleumático ele absorve muito do ambiente. Então, aí que entra as crianças. Que importante é saber o temperamento da criança e do fleumático, principalmente, para entregar para ele coisas que ele possa se desenvolver. Porque senão o fleumático, por natureza, ele é apático. Ele é sem vontade. Ele é parado. Ele fala, ele se comunica muito bem, ele gosta de pessoas, mas não muito como o sanguíneo. Mas ele gosta de pessoas, ele se comunica muito bem, ele é acolhedor, ele é bom ouvinte, mas é muito parado. Eu falo que o fleumático é um carro sem motor. Alguém tem que empurrar. Alguém tem que puxar. Então aquela pessoa que diz, se eu não mando, não faço.
normalmente é o fleumático. Aquela criança que, se tu não tá ali tudo pra fazer, se tu não falar abre o caderno, ela não vai abrir o caderno. Não vai dizer assim, vamos trocar a cor do lápis? Ela não vai trocar a cor do lápis nunca. Porque o fleumático tem essa necessidade de que alguém esteja dando comandos pra ele o tempo inteiro. É um problema? Pode ser. Mas pra quem entender que tem um fleumático na sua vida, já sabe como lidar com ele. Então o fleumático é aquela pessoa do paz e amor. É aquela pessoa que não gosta de conflitos, não gosta de discussões, não gosta de brigas. Então, se tem algo pra resolver em casa, pra quê? Deixa assim, não vamos brigar. Não vou falar isso porque pode magoar o fulano. Então o fleumático ele deixa tudo pra depois porque ele não quer conflitos. Ele não quer o esforço de ter aquela conversa difícil. Mas o fleumático pode ser uma pessoa muito incrível, uma pessoa que tem atitude, que tem ação, mas vai depender de como alguém levou isso para ele, da criação, do ambiente, principalmente para o fleumático, isso é muito importante. E depois, por último, temos o melancólico. O melancólico é um temperamento frio e seco. Então é um temperamento que normalmente é confundido pelo nome melancólico como alguém triste. Então quando eu penso no melancólico dizem, aquela pessoa que é sempre triste, que chora, que está em depressão, né? Por quê? Porque o melancólico tem uma tendência a olhar tudo pelo lado ruim. Tudo pelo lado negativo. Não vai dar certo isso, eu não sou bom mesmo nisso. Só que o melancólico ele é muito rico emocionalmente. Ele percebe muito as coisas. Ele não é sentimental, que é confundido com sentimental. Ele não é sentimental. Quando ele entende que ele é frio e seco, ele não é sentimental. Mas ele é muito sensitivo, ele percebe as coisas com mais facilidade. Ele observa muito as coisas, ele é profundo. Então, tudo que ele for fazer, ele vai aprofundar muito. Ele vai ler muito, vai pesquisar muito. Porque como que todo conhecimento ainda não basta para ele. Então ele tem que ir mais fundo, Então normalmente, por isso que eles são mais introvertidos. Eles preferem o silêncio, preferem estar sozinhos, preferem a solidão. Aí pode ser um grande perigo, né? Por querer se fechar demais. Não são muito comunicativos, tem muitos problemas, na verdade, com a oralidade. Inclusive, alguns estudiosos dizem que Moisés era melancólico. E a Bíblia fala que Moisés era gago, tinha problemas com a fala. Tanto é que Deus enviou Arão junto, né? Para fazer o que Moisés não fazia. Então, dizem que ele era melancólico. E eu acredito, quando Deus disse para ele como fazer o tabernáculo, por exemplo, a cor de cada coisa, o tamanho, como é que a pessoa saiu com tudo aquilo na cabeça? Né? A altura, a medida, a cor e a pedrinha, outra pedrinha, e a roupa sacerdotal, com tanta riqueza de detalhe. Só o melancólico consegue isso, porque ele é focado naquilo, ele é profundo naquilo. E o melancólico, ele tem muito talento artístico. São aquelas pessoas que pintam, né? Que bordam, que fazem muitos trabalhos manuais. Normalmente tem uma tendência melancólico. Porque tem que ficar ali sentado, né? Sentado, quietinho, parado, fazendo aquilo por muito tempo. O sanguíneo não vai conseguir, né? A maioria, né? O colérico menos. Não, o colérico também não. O colérico não vai conseguir. Por isso. Então, o melancólico, por ser assim tão fechado e introvertido, ele consegue ter uma habilidade muito maior artística. Contemplativo. ¿No? Sim, Más exatamente. contemplativo. Exatamente. Y bueno, si hablamos de historias de vida, creo que si supiéramos de estos 4 temperamentos antes, cuántas cosas nos habríamos ahorrado, no solo por el autoconocimiento de cómo entendernos a nosotros mismos, sino en nuestras relaciones, ¿verdad? Si entendiéramos que esa persona es de tal manera porque tiene ciertas características que ha sido el Señor que ha puesto, ¿verdad? Porque el Señor nos ha creado a todos diferentes y ha puesto características. Y cuántas veces las personas, por la misma culpa, como hablaba al principio, no se entienden, se sienten mal y pasan por situaciones como las que hemos escuchado en este lugar de adicción, que gloria a Dios que las historias que fueron contadas aquí
son de vidas transformadas, pero muchos de ellos capaz que no supieron entender su temperamento, no supieron cómo manejarlo, no entraron en una búsqueda como entraste tú, Camila, de intentar entender, a ver lo que está pasando, por qué me sale en un test todo esto. Entonces yo creo que lo primero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y yo creo que si nosotros debemos amarnos primero, porque es la manera que tenemos de poder entender a los demás. Entonces yo creo que hace parte de nuestro proceso, ¿verdad? Como hijos de Dios, como cristianos, buscar eso en nosotros mismos, buscar entender que el Espíritu Santo, qué importante, ¿verdad? Esta anécdota que nos contaba, de entender a través del Espíritu Santo, a ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer de mí? Porque si tú pusiste esa cualidad en mí, o si pusiste esa característica, yo creo que tú la uses para tu gloria. Capaz tú que estás del otro lado, te sentiste identificado con alguno de esos caracteres y cada uno tiene, ¿verdad?, sus virtudes y tiene sus debilidades, para no ponerla como defecto, ¿verdad, Camila? Debilidades, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces es entregar ese punto que capaz que sea el punto fallo de nuestra personalidad, de nuestro temperamento, pero el Señor puede hacer algo con eso, puede transformar eso. Y Camila, sabemos también que te has dedicado a escribir, contanos un poquito. Les voy a contar que no, ya sabemos cuál fue su inspiración, cómo se dedicó a la escritura, y ahí incentivamos a nuestra amiga Malena, que el Señor ha puesto ese talento en ella también. Pero contanos, si podés resumirnos un poquito cómo empezó esto de la escritura. Ya te vamos a contar cuáles son los libros que tiene Camila, y ella nos va a decir también cómo hacemos para acessar. Como eu contava, né, para vocês ali no off, foi algo misterioso, né? Eu falo, quando o Senhor tem coisa para fazer na nossa vida, Ele vai fazer. E eu tinha 13 anos quando eu pensei em escrever um livro. Eu não tinha ideia do que escrever, mas eu tive contato com a literatura, achei tão fabuloso aquilo, e eu queria escrever um livro também. Mas era muito novinha, eu simplesmente escondi aquele desejo no meu coração. Nunca contei para ninguém. Passaram-se muitos anos, e aí eu já era formada, tinha mais conhecimento, já tinha feito o estudo dos temperamentos. Vou escrever sobre os temperamentos. E eu escrevia muito aquilo. E comentei com alguém sobre, vou escrever um livro. E essa pessoa, de uma forma muito debochada, falou pra mim que realmente tempo eu tinha pra escrever, né? Então me chamou de desocupada. Aquilo deu tanto no meu coração, tanto, que eu escondi de novo esse dever de escrever o livro. Tanto é que o computador que eu escrevia foi pro reparo e nunca mais voltou. Milagrosamente, assim, se perdeu o computador com todos os meus escritos. E nunca sofri com isso, porque como que se apagou da minha memória. Mas eu continuei estudando, continuei escrevendo, mas não como para um livro, assim, só colocando para fora, né? E o ano 2022, já falei ano passado, mas não, em 2022, eu recebi um convite, era finalzinho da pandemia já, né? Eu recebi um convite para escrever um livro. Eu achei muito estranho aquilo, achei que fosse bobagem, fosse piada, mas era um rapaz cristão com um projeto, e já tinha, esse primeiro aqui, são 13 autores. Só que ele falou assim, Camila, só falta um autor. Falei, bobagem tua. Aquela coisa de marketing, né? Olha, na verdade, iam ser 12 autores. Nós já somos 11. Só falta um autor. E eu te achei aqui no Instagram, eu achei legal o trabalho que tu faz aqui no Instagram. Não quer fazer parte desse livro? E eu, pode ser. E aí, quando ele foi me falando, né, dos cursos, de como é que ia ser, e eu fui me envolvendo, assim, quando eu vi, eu tinha escrito. Eu tinha escrito e mandei para a gráfica a minha parte, porque é uma coautoria. Então, são 13 autores, cada autor escreve uma história, e ficou tão bacana porque todo mundo compartilhou a sua experiência.
envolvendo o Senhor. Ninguém se conhecia. Nenhum autor se conhecia. A gente se conheceu lá em São Paulo no dia do lançamento. E foi incrível como cada história foi tão impactante, uma foi conectando com a outra. Então são todas histórias de transformação, de desenvolvimento, de como experimentou dores da sua alma e como o Senhor trabalhou e restaurou. E nesse primeiro livro, justamente eu conto a minha história da depressão. Como que uma filha de pastor, né, ministro do louvor, vivia em depressão. E eu falo sobre a cura da depressão, porque eu acredito na cura. E aí ensino alguns passos de como uma pessoa pode se livrar da depressão e como a família, os amigos que estão vendo pessoas em depressão podem ajudá-los. Então é um capítulo que conta a minha história com a depressão e já com a cura. Esse primeiro aqui. Como se chama o livro? O Legado dos Improváveis. Porque são pessoas desconhecidas que improvável que escrevessem um livro, que contassem uma história. Então, são todas pessoas anônimas, pessoas comuns, que contam as suas histórias, e é muito bacana. E tem uma moça de Rivera também, que é uma amiga minha, que depois ela acabou fazendo parte. O último capítulo é dela, e é muito bom também, daqui de Rivera. Essa aqui tem histórias de vida muito boas, muito boas. Ah, que lindo. Esse foi o primeiro que eu lancei em 2022. E eu tava vivendo, assim, encantada com o lançamento do meu primeiro livro, né? Quando, pouco tempo depois, eu recebi um convite para escrever um segundo livro. E também foi um telefonema. E eu achei muito estranho, mas eu atendi. Na verdade, achei estranho, mas eu sabia porque eu tinha me inscrito. Mas eu achei que nunca ia me chamar. Porque o idealizador do projeto, ele trabalha com finanças, com o mercado financeiro. Também é um cristão que trabalha só com isso. E eu não sou da área de finanças, eu sou da parte de humanas, né? Mas me chamaram, eu aceitei, Deus preparou tudo, né? Preparou como escrever, preparou a minha ida, preparou tudo, né? E esse é o Quebrando Regras, Seguindo Princípios. É um livro também de coautoria, então que são mais autores, e cada um também traz experiências, aprendizados, mas sempre na perspectiva de que o outro aprenda. Não é só uma biografia, eu contando uma história. Todas as histórias têm um aprendizado de como que o leitor pode colocar isso em prática na sua vida. Então aqui também eu escrevi já uma outra fase da Camila, né? E aqui eu já falo como que as pessoas, elas se veem presas por muito tempo, elas olham e só veem sempre a mesma coisa, elas ficam estagnadas na vida, né? Ou pelos problemas. Não tenho saída, como que eu faço para sair daqui? Eu não vejo nada além. Então, justo o meu capítulo é falar até onde os olhos alcançam, porque existe algo além. Então, nesse meu capítulo eu falo sobre como quebrar essas barreiras que nós mesmos construímos para poder acessar o que tem lá do outro lado do muro. É o que eu conto nesse livro também, que é muito bom. Además, el título es súper completo, ¿no? Quebrando regras. Sí, decilo tú, Camila, por favor, porque... Quebrando regras, seguindo princípios, transformando vidas. Então aqui o que nos segura, o que nos mantém firmes são os princípios cristãos, os princípios bíblicos, que é o que faz com que a gente continue. Mas regra para nós não pode existir, para algumas, né? Para a gente poder avançar, para poder evoluir, algumas regras precisam ser quebradas, mas os princípios jamais. Por acá. Camila, contanos una cosita. Contanos cómo es esa experiencia, porque estuvimos compartiendo allí en off, ¿no? Yo amo los libros. Me encanta leer, también estoy intentando escribir un libro, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Porque eso te lleva, es como una gestación, ¿no? Es como te embarazaste, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo es ese trayecto? Y principalmente de saber que tú, a través de lo que tú escribís, hay vidas que van a ser bendecidas, hay vidas que van a ser transformadas, no solo con tu trabajo como terapeuta, sino que con el mensaje que tú dejas plasmado en un libro. ¿Qué sensación? ¿Cómo es esa experiencia? Vamos a quebrar un poquito la de los temperamentos, ¿no? Como eu fui como que induzida, sabe, levada de uma forma sobrenatural a escrever, a tensão maior que existiu para mim foi o prazo, né? Uma editora dá um prazo. Tem tantos dias para escrever um livro, para escrever um capítulo.
Então esse prazo é o que dá um certo incômodo, né? Porque não pode, vou escrever. Não, eu tenho que sentar e tenho que escrever, eu tenho que enviar. Então tem toda essa programação em volta do livro que passa a questão espiritual, ou questões assim, né? Então tem essa parte. Para mim o mais difícil foi o segundo livro, porque o primeiro falava da depressão, que foi o que eu vivi e que eu venci. E eu me sentia preparada para falar sobre aquilo. Então, quando eu lancei o primeiro livro, quando eu abri o meu consultório, eu pensava, eu só vou atender pessoas com depressão. Porque era isso que estava no meu coração. Mas Deus transformou de uma forma que eu não imaginava. E aí hoje eu pensava assim, eu não tenho nenhum paciente com depressão. Eu atendo tudo, menos depressão. Eu digo, como que Deus faz as coisas, né? E então o primeiro livro para mim era como se fosse, sabe uma borboleta que tá presa no casulo? Foi a sensação para mim. A minha vida mudou completamente depois de escrever o primeiro livro. Internamente, muito mais. Porque não era pensando em ficar conhecida ou uma grande escritora, não era isso. Até porque foi algo bastante simples o lançamento do livro. Mas era porque era algo em mim que estava sendo quebrado de novo ali. E era algo que eu não contava pra ninguém. E não era por dor, nem por vergonha. Era como assim, eu tive depressão, superei e acabou. E aí foi que eu entendi que não acabou. Tem pessoas que viveram o mesmo que tu, que precisam ouvir que tem uma saída. Porque o depressivo, qual é o grande perigo? É a tendência ao suicídio. E eu nunca tentei contra a minha vida, mas eu desejei não viver mais. Eu cheguei a pedir para Deus não viver mais. Porque na verdade o que a pessoa em depressão quer é que a dor acabe. É isso que ela quer. E a morte é uma forma de acabar com a dor. E eu falo, não, mas agora eu descobri que existe uma forma de acabar com a dor sem morrer. Vivendo e ainda sendo feliz. Então, esse livro para mim foi isso. Foi poder abrir para o mundo, de certa forma, e deixar um legado de que, por maior que seja a minha dor, eu não preciso morrer para que ela acabe. E que existe vida depois da depressão. Então, para mim, o primeiro livro tem a ver com isso, sobre mim. O segundo já é outra Camila, já é um outro momento da minha vida. E aí, justo eu comentava ali que entre o lançamento de um e o lançamento de outro, foram 9 meses. E eu só me dei conta quando eu estava indo pro lançamento. Eu escrevi, o tempo passou, foi pra gráfica, estava pronto, estava tudo ok. Eu não tinha percebido nunca até que eu tinha que preparar uma palestra para fazer lá em São Paulo, no lançamento do livro. E eu não sabia o que falar. E aí eu fui no ônibus, assim, falando com Deus e tal. Eu não sei o que falar, tem poucas horas para chegar lá, subir no palco e falar. E eu não sei o que falar. E aí foi que eu senti assim na minha... Ela falando comigo assim, conta o tempo. Eu falei, que tempo? O tempo que tu lançou o primeiro livro. Era o mesmo dia. Agora eu não lembro se foi 14 ou 16. Era justo num final de semana que dava igualzinho, assim, igualzinho de um livro pro outro. O lançamento foi num sábado, no mesmo dia. Eu fui para São Paulo no mesmo dia e eu voltei pro Livramento no mesmo dia. Foi incrível, assim, a conexão de dias. E ele falou assim, conta o tempo. E eu contei, deu 9 meses, veja, Uma gestação. Eu 9 meses. E aí quando Deus falou, exatamente, foi uma gestação, foi o tempo necessário para uma outra versão tua, assim. Então eu vejo que o livro tem mais a ver com coisas que Deus queria fazer na minha vida. Lógico que vai impactar outros, eu espero, né, que impacte outras pessoas. Mas tem mais a ver comigo, com coisas que Ele queria romper, me ensinar e me fazer evoluir como pessoa. Como filha dele também, né, como serva. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es un placer siempre escuchar a Camila y creo que pasaríamos horas escuchándote porque a mí personalmente me encanta, como que parece que me libera. Tocaste un tema crucial que es el tema, ¿verdad?, de la depresión asociada al suicidio y la frase que dijiste, se puede vencer la depresión sin morir. Qué interesante y qué importante y qué semilla que debemos plantar. Yo te iba a pedir que le dieras un consejo a quien te está viendo, que quien sabe está pasando por un periodo de depresión. Sé que lo hablaste, pero creo que hay algo más en tu corazón para decirle a esas personas
y ciertamente en tus palabras hay libertad y hay transformación para vidas que están aí del outro lado. Tudo bem. Eu diria para quem experimenta a dor da depressão que existem outras pessoas que também vivem a mesma dor, que esse sentimento que a gente tem de solidão, mesmo tendo família, mesmo tendo amigos, que ele é real. E eu posso compreender, sei que muitas pessoas não compreendem, acham que o que falta para quem tem depressão é trabalho, é Deus, e não é verdade. Existem questões que vão além disso, algumas são espirituais, mas outras são até mesmo físicas e químicas do nosso cérebro. E a gente precisa entender tudo isso e não ignorar a dor. Eu sei que ela é real, que ela existe, que dói demais, mas que existe, como eu falei, né, do outro lado do muro existe vida. Existe vida e com alegria, com prazer, com satisfação, como eu experimentei. Hoje eu sou mãe, eu vivo uma outra Camila, né? Então eu falei, será que descobrem qual é o meu temperamento? Quem me vê hoje vai dizer que eu não tenho o temperamento que eu tenho. É que eu escuto pelo menos, né? Mas que vai exigir, e eu vou falar de nós, porque eu não posso ignorar que eu tive depressão e achar que eu nunca mais vou ter. Porque o meu temperamento vai me puxar sempre para baixo, sempre para tristeza, sempre para dor. É uma luta que eu tenho que ter constante. Lógico que hoje essa luta é muito mais rápida, é mais eficiente, eu aprendi a lidar. Mas isso vai continuar na minha vida. Então, para quem hoje vive, é que essa dor, eu sei que existe, que ela é real, mas que ela pode acabar. E a forma que tenta ela acabar, e é o que eu levo para o meu consultório, são dois pilares. Um deles é a vida com Deus, e o segundo pilar é autoconhecimento. E vai chegar num momento, enquanto eu construo um pilar e construo o outro, que eles se encontram, eles se fundem. Porque não tem como eu conhecer Deus e não me encontrar nele. Ou não tem como eu procurar pelo outro caminho, pelo autoconhecimento, pelas técnicas, pela ferramenta da psicologia, e não chegar uma hora que eu encontro Deus. Todo ser vivo, um dia, todo ser humano um dia vai ter que se encontrar com Deus. E nesse caminho do autoconhecimento é inegociável, é impossível que um dia esses caminhos não se cruzem. E foi dessa forma que eu venci a depressão. Eu passei um tempo sozinha assim, sem contar para ninguém, mas estava no Senhor, indo à igreja, utilizando recursos para liberar toda a dor, toda a tensão, mas principalmente é se entregar para Deus. Aquele que um dia eu disse que não existia, ele me mostrou que ele não só existia, mas como ele tinha me feito uma obra preciosa. Salmo 139 é o versículo que Deus usou para me resgatar no momento de dor, quando disse que ele conhecia desde o embrião, né, no ventre da minha mãe, e que ele tinha escrito todos os meus dias, antes mesmo de eu existir. Esse salmo foi o que ele usou para me resgatar. E assim como eu fui resgatada, e hoje eu encontro vida, e encontro na dor que um dia eu vivi, um propósito para ajudar outras pessoas, quem vive a mesma coisa da dor ou depressão também pode experimentar o mesmo que eu, a alegria, a satisfação, o bem-estar e propósito na dor. Que hoje não dói mais, mas ainda assim eu sei que a minha experiência pode sim ajudar outras pessoas a entender que, como eu falei, né, não preciso encontrar a morte para que a dor acabe. Pelo contrário, a não ser a morte de mim mesma, né, do meu ego. Isso. Porque pessoas que têm depressão às vezes é isso. Não querem falar com ninguém, não querem se abrir com ninguém, acham que ninguém vai entender. E se a gente olhar bem por um certo ângulo, isso tem um pouco de ego e de egoísmo. Então, a gente precisa se quebrar um pouquinho mais para poder ser refeito, né? E como eu falei, sair do casulo, né? A borboleta poder viver a beleza, né? De voar. Mas é um processo que sim dói, pode ser um pouco lento, mas existe alegria e felicidade do outro lado, sim. Qué hermoso testimonio, qué hermosa historia, ¿no? Este programa se llama Yo también tengo una historia y tú ciertamente has traído una historia hermosa en el día de hoy y creo que todas las personas cuando están ahí en el fondo del pozo, como quien dice, yo creo que deberían desafiar a Dios, porque a Dios le encantan los desafíos y le encanta probar que Él es Dios y que Él existe, y los testimonios que hemos escuchado en este lugar cuando llegaban ahí a
al fondo del pozo decían, bueno, si tú existes, y Dios decía, sí, aquí estoy yo y transforma vidas. Entonces, Camila, un placer haber compartido este tiempo contigo. Gracias por haber aceptado la invitación, pero queremos saber dónde encontrarte, dónde es tu consultorio, cómo accedemos a tus livros, así que... O prazer é todo meu, né? Em vir aqui encontrar você, participar. Estou à disposição do que precisarem, podem me contar comigo. Meus livros é só entrar em contato comigo, né? Pode ser no Instagram, no WhatsApp, eu mesma entrego, faço a venda dos livros, eu mesma entrego. O segundo livro, ele tem tanto físico como digital. O primeiro, sim, só físico, e eu tenho menos porque foi só uma tiragem, né? Não fiz mais, porque a ideia é fazer outros livros, né? Então é só entrar em contato comigo. O meu consultório, eu estou passando por uma mudança de local. Então, eu estou atendendo, sim. Eu posso passar o endereço para quem tiver necessidade. Eu estou atendendo em Livramento. E também atendo online. Então, tenho pacientes de Montevidéu, de Porto Alegre, daqui mesmo, de Ribeiro, de Livramento, que preferem fazer online. Então, eu atendo tanto online como presencial. Eu tenho foco maior em adultos. Mas eu atendo adolescentes também e já atendi crianças. Crianças não... Foi um caso específico, né? Foram 2 crianças que os pais eram pacientes, então eles pediram para que eu atendesse os filhos. Foi algo muito específico, crianças. Mas adolescentes, sim. Já atendi a partir de 12 anos. Eu já consigo atender. Se o adolescente também quer, né? Então, adolescentes e adultos são o meu foco. Já atendi velhinhos também, né? Mas é um trabalho mais complexo, né? Trabalhar com criança e com os velhinhos. Então eu trabalho ali no meio, entre adolescentes e adultos, é o meu foco. Casais também. Que bom. Casais também. É muito bom para os casais quando eles entendem o temperamento, porque aquilo que era uma birra, fora brigando pela mesma coisa, tu vê que a pessoa não fazia por gosto. Que era o temperamento dela, ela tava só sendo ela, e você brigando o tempo inteiro. Então, quando o casal sabe o temperamento, eu acho que eles entram em lua de mel de novo. Porque é incrível como eu aprendo a lidar com o outro. Então, para casais também, funciona muito bem. Todas as parejas agendándose aí. Te vamos a hacer llegar entonces la dirección de Instagram, de Facebook, para que tú te puedas contactar con Camila. Un placer, Camila, tenerte aquí con nosotros, ¿no? Arrancando un nuevo periodo, un nuevo proyecto acá con Yo también tengo una historia. Yo estoy encantada, yo estoy así, ¿no? A mí dejarme así es difícil. Yo me dediqué a escuchar. Y la verdad que es un placer, como te dijo Miriam, como te vuelvo a repetir, y queremos traerte más veces. Yo encantada de traerla más veces, ¿no? Hay tantos temas para hablar en cuanto al ser humano, a la complejidad de lo que es una persona, lo que se esconde por detrás del comportamiento, ¿no? Hay muchas cosas lindas que todavía podemos hablar todavía en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Vai ser um prazer para mim voltar. Amén, amén, qué lindo, la verdad que sí, que fuimos bendecidos, somos bendecidas. Nosotros van a escuchar a Camila. Va a salir ahí abajo, al pie del video, la dirección de Instagram de Camila, la podés ponerte en contacto con ella. Es una persona súper sencilla, yo la conocí hoy y la verdad que fluyó, ¿verdad? ¿No? Fluyó algo lindo. Entonces es una persona súper sencilla de charlar, ella escucha, la verdad que tú vas a poder ponerte en contacto con ella. Y si tú estás pasando por una situación difícil, no dudes en pedir ayuda, en pedir socorro. Hay cosas y la mayoría de las cosas no se vencen solos, ¿no? Pedí ayuda. Siempre Dios va a colocar un alma dispuesta a ayudarte ahí, del otro lado del teléfono, o en el lugar a donde tú veas que tenés la necesidad de concurrir. Pedí socorro, pedí ayuda, no te quedes encerrado. Podés salir, hay vida después de la depresión, dijo Camila, y me quedo con esa frase para terminar. Hay vida después de la depresión. Te esperamos en el próximo segmento. Nos vemos. Que seas muy bendecido.
Hasta luego.